Explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bem, muito bom dia a todos. Primeira segunda-feira de fevereiro. Não é fácil não, viu? Vou contar uma coisa pra vocês. É só dívida, é só carnê. Tem um amigo meu que disse assim, olha, eu vou mudar o meu sobrenome para Boleto, porque o Boleto sempre vence. Eu achei legal, achei bacana isso. Estamos aqui com o Leandro Lopes, também com o Danilo Capucci, começando mais uma Manhã Bandeirantes nas férias do Heitor Fredo. E nós já vamos começar, que já falei de aumento, já vamos começar com aumento. Não tem moleza aqui não, viu? Se você quiser participar conosco, quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar um pouco, quiser espantar um pouco suas mágoas, é só você mandar o seu recado para nós, recado curto, viu? Um recadinho aqui no WhatsApp, 971021493, 971021493. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Emílio Martins, que é o presidente do RECAP, que é o sindicato dos donos de postos de combustíveis. E olha, o fevereiro está começando de uma maneira brava, viu? Antes de conversar com o Emílio, eu vou pedir aqui para o Danilo colocar para a gente no ar uma matéria sobre um aumento de combustível. A Rede Bandeirantes produziu com o Cristiano Melo, nesse final de semana, uma matéria dando uma explicadazinha. A gente vai explicar melhor com o Emílio, mas para você ter uma ideia do que é que nós vamos falar hoje, vamos acompanhar esse material que foi enviado aqui para nós pelo Cristiano Melo. No posto que ontem cobrava menos de R$6 pela gasolina, hoje o preço do litro subiu 20 centavos. Começou a valer o aumento do ICMS dos combustíveis em todo o país. Paulo até queria encher o tanque do carro do filho, mas... Eu vou botar aquilo que vem, ele que se vê. Pesa, né? Pesa, porque agora vem uma série de coisas, aumento disso, tudo em consequência ao combustível. Né? É isso aí, né? É a nossa vida. É um aumento de 10 centavos na alíquota da gasolina, que faz o imposto chegar a R$ 1,47 por litro. Em Porto Alegre, teve posto que aumentou 40 centavos de um dia para o outro. A maioria está cobrando entre R$ 6,19 e R$ 6,29, média parecida com a de Belém. No Rio de Janeiro, preço médio de R$ 6,39. Em São Paulo, o litro da gasolina chega perto de R$ 7,00. A gente tem que rodar praticamente assim o dia todinho para poder tentar suprir gasolina com a necessidade das nossas casas. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação, né? O ICMS é um imposto estadual, mas no caso dos combustíveis, tem alíquota unificada em todo o país. Esse reajuste foi definido no fim do ano passado pelo CONFAZ, um conselho formado por secretários da Fazenda, de todos os estados e do Distrito Federal. No caso do diesel, além do ICMS, há ainda o aumento anunciado ontem pela Petrobras. Com os dois reajustes, o preço médio do litro para as distribuidoras subiu para R$ 3,72. E o consumidor não deve sentir o aumento só na bomba. Nós vamos ver tanto na gôndola do supermercado quanto nos serviços também, muitas vezes o frete de encomendas que se faz via internet, haverá sim um aumento pontual tanto no preço dos alimentos quanto também dos serviços. Com o combustível mais caro, um precinho mais em conta pode parecer tentador, mas é bom tomar cuidado. Quem consegue fazer muita disparidade, temos que entender o que está por trás disso aí, entendeu? Tem órgãos para isso que fiscalizam e tudo mais, e o consumidor também está atento ao seu carro, ao seu veículo, ao seu consumo e tudo mais. Tem que procurar bem antes de abastecer em qualquer lugar.
Já a gente vai falar sobre isso. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o Marco Silva Bedin. Não é o nosso assunto agora, a gente vai falar sobre isso certamente, mas ele está dizendo aqui de uma pesquisa Quest que foi divulgada hoje de manhã para a presidência da República, onde o presidente Lula, embora o índice de aprovação dele tenha caído bastante, ele ainda aparece em primeiro nas pesquisas. E o segundo colocado é o Gustavo Lima. É o cantor Gustavo Lima, que é o representante da direita em todos os cenários. Ele aparece na frente de todo mundo. Só fica abaixo do presidente Lula. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Nosso assunto hoje é o aumento dos combustíveis. Emílio Martins, do Recap, muito obrigado mais uma vez por nos atender. O Emílio parece que ele fica de plantão. A gente precisa dele, ele corre aqui. Agora eu queria que você nos explicasse, Emílio, por que a gasolina sobe tanto? Bom dia, obrigado por ter vindo mais uma vez. Bom dia, Edson. A nossa disponibilidade sempre constante é a importância que a gente dá para a informação correta. O consumidor bem informado, para nós, é muito importante. E por que a gasolina sobe tanto, Emílio? Até o finalzinho do mês passado havia sido anunciado um aumento que não era para todos os itens. Hoje a gente acabou sendo surpreendido porque os postos do final de semana já acabaram reajustando alguns preços, então gasolina, o etanol e o diesel estão mais caros, é isso? Importante registrar aqui, esses aumentos desse final de semana, eles são exclusivamente imposto, ICMS, já anunciado desde o ano passado, mas com data prevista para entrar em vigor a partir do dia 1º de fevereiro agora, sábado, e um aumento que foi anunciado na sexta-feira, para também entrar em vigor no dia 1º, né, do diesel. Então são aumentos diferentes? São aumentos diferentes em vigor a partir do dia 1º. É o ICMS, que impactou a gasolina em aproximadamente 10 centavos, né, e o diesel em 6 centavos. E o aumento de preço da Petrobras impactou, foi 22 centavos, mas teve um impacto na mistura perto de 20 centavos. Então nós temos aí um aumento, um reajuste médio de 10 na gasolina e 25 no diesel. O etanol, que a gente observa, você falou do etanol aí, em tese o etanol não teve reajuste nenhum, né? Não houve impacto de imposto no etanol. Mas o problema do etanol, a característica desse produto é que ele acaba acompanhando o preço da gasolina. As usinas acabam ocupando esse espaço por conta daquela paridade de 70% do preço da gasolina. Mas isso a gente vai ver o efeito disso ao longo dessas próximas semanas. Outro dia você participou conosco, Emílio, no programa Band Entrevista. A gente estava falando de algumas práticas antigas que a gente tinha. Sempre que era previsto um aumento de combustível, você ia para os postos de gasolina e tinha aquelas filas enormes, todo mundo querendo garantir o preço. Hoje a gente parece que não vê mais isso. O que aconteceu? Primeiro que o combustível está caro, né? E não está caro por causa do posto, está caro por causa do imposto, né? Segundo que esses aumentos acabam sendo, assim, se você comparar com o preço, não é muito representativo. Antigamente, eu lembro dessa época que você se referiu, os aumentos eram de 30%, 20% no preço e causavam aquela correria. É óbvio que qualquer tipo de reajuste faz com que o consumidor acabe se antecipando um pouco, enchendo o tanque do carro. Mas hoje, para muitos consumidores, encher o tanque está ficando cada dia mais difícil. É difícil, né? Você chega lá... e qual principalmente no diesel, né? E qual é a certeza que eu tenho, Emílio, que eu chego lá no posto e digo assim pro rapaz, coloque aí R$100 de etanol, ou para um cartão de crédito, ou no dinheiro, ou no Sem Parar, que agora tem alguns postos que oferecem essa possibilidade também. Qual é a certeza de que eu estou tendo um combustível de qualidade e que ele está colocando lá os R$100 que eu pedi? Bem, eu vou tentar responder para você repetindo o que a gente tem difundido nas nossas, vamos dizer assim, nos nossos spots, que a qualidade do combustível que o consumidor coloca no seu tanque pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Então, o consumidor tem que ficar muito atento a essas pechinchas, a essas promoções
muito grandes que fazem com que algum posto tenha um preço assim, com uma diferença muito grande. Eu não posso aqui fazer afirmações que possam levar o consumidor a erro, né? Seria uma irresponsabilidade de um dirigente sindical como eu falar que o preço combustível barato não tem qualidade. Mas, com certeza, essa turma que entrou nos últimos anos no nosso setor, não no nosso setor, mas invadiu o mercado como um todo, né? Crime organizado, eles usam o preço para atrair o consumidor. E o preço hoje no combustível para o consumidor é uma coisa muito importante, né? Mas o consumidor tem que ficar muito atento a essas promoções muito grandes que fazem com que ele possa tomar um prejuízo muito grande, tanto na qualidade como na quantidade. Eu sei que você não foge nunca das perguntas, Emílio, e eu vou fazer uma pergunta delicada para você, mas sei que você vai responder com aquela categoria de sempre. Eu tenho alguns amigos que se recusam terminantemente a abastecer os carros quando o posto não tem aquelas bandeiras tradicionais. Aqui não tem um compromisso nenhum, eu vou falar aqui quais as bandeiras. O cara vai no posto Ipiranga, ou no posto Shell, ou no posto Petrobras, sei lá onde que ele vai, mas às vezes o posto não tem bandeira nenhuma e ele fica preocupado em abastecer nesses locais. O que é que você pode dizer para esse meu amigo que tem essa dúvida constante? Hoje, no nosso setor, quem vê cara não vê coração, né? A marca é um indicativo importante na decisão do consumidor, né? Mas o que a gente tem observado nos últimos anos, o bandeira branca, aquele posto marca própria, aquele posto que não faz parte dessas 3 ou 4 marcas conhecidas, era o destino preferido dessa turma que trabalha sem ética, adulterando e fraudando o combustível. Mas de um tempo para cá, o que a gente tem observado, né, é que essa turma prefere hoje estar escondida atrás de uma marca. Porque eles descobriram, isso é um grave problema hoje, né, que atrás de uma marca, às vezes, eles podem atuar mais livremente. Atrás de uma marca, eles podem enganar o consumidor com mais efetividade, né? Então hoje não dá para falar que um posto que não tem marca não tem qualidade e vice-versa, não, o posto que tem marca tem qualidade. Quem garante a qualidade do combustível, a seriedade da empresa que está ali, daquele posto de gasolina, é o dono do posto, né? Você pode ter um dono de posto, com certeza tem postos bandeirados que tem gente muito séria e tem gente desonesta, né? É comum hoje, e eu sempre que tenho a oportunidade de falar com os dirigentes das distribuidoras, eu sempre alerto, tomem cuidado, cuidem bem daquele revendedor em dificuldade, daquele revendedor que atravessa uma dificuldade financeira, porque é esse revendedor que é a porta de entrada dessa bandidagem que entrou, fazendo sempre o registro, Edson, eu não posso deixar de fazer, que é minoria. Essa turminha aqui da adulteração, ela é minoria. A esmagadora maioria dos postos revendedores, na nossa região aqui, eu posso afirmar para você com tranquilidade, é formada por gente séria, empresários sérios, corretos, que trabalham dentro da legalidade. Mas tem uma fatia que hoje, infelizmente, está na mão do crime organizado, desses revendedores desonestos, que usam da fraude volumétrica, da sonegação e da adulteração os instrumentos para competir no mercado. Isso é uma realidade. Hoje, se você for na ANP e for ver, metade dos postos no Brasil hoje são bandeirados dessas 3 marcas e a outra metade são postos com marca própria ou bandeiras, assim, vamos dizer, sem tanto conhecimento do consumidor, não tão conhecidos do consumidor. Mas as autuações da ANP em relação à adulteração, elas estão distribuídas nesses 2 segmentos. São bem uniformes. Então não dá para falar hoje que eu vou abastecer num posto da marca X que eu estou garantido. Não. Aqui em Campinas nós tivemos exemplos aqui de postos, marcas
conhecidíssimas vendendo a gasolina R$1 mais barato. Hoje no sindicato, uma das reclamações mais comuns que a gente tem é aquele revendedor de uma bandeira X, certo? E conhecida, certo? E aí do lado dele, de repente, um posto da mesma marca vendendo a gasolina na bomba 20, 30, 40, 50 centavos mais barato do que ele paga para a mesma distribuidora, para a mesma bandeira. Não é possível isso aí. Tem alguma coisa errada. Não tem mágica. Estamos conversando com o Emílio Martins, que é presidente do Recap. Emílio, eu quero dizer para você também que do tempo que eu era criança, isso já faz muito tempo, a gente não tinha também tantas lojas de conveniência nos postos de combustíveis. Essa é uma boa forma de você atender melhor o cliente ou de você tentar compensar ali, talvez o camarada vai lá, ele abastece, ele compra cigarro, ele compra um salgadinho, ele compra um chiclete, o dinheiro que entra no posto acaba ficando um pouco maior. A loja de conveniência é uma boa saída, uma boa estratégia também de marketing, de prestação de serviço ao consumidor? Os postos hoje estão bem diversificados, né? Continua sendo o combustível o principal negócio de qualquer posto, mas esses negócios acessórios que estão ali, que estão sendo explorados ou pelo dono do posto ou por terceiros, né, acabam ajudando o posto a sobreviver no mercado tão competitivo como é o nosso. Lembrando aí que a cadeia toda, né, o mercado de combustível é formado por vários elos, né? Nós temos o importador, o produtor, o formulador, que estão no topo da cadeia, né, de produção. Nós temos o transportador, nós temos as distribuidoras, temos os TRRs e temos os postos revendedores. Toda essa cadeia tem seus preços liberados. Podem cobrar o preço que entenderem adequados para o combustível. Mas nós, no último elo da cadeia, temos uma característica específica. Nós temos um mercado competitivo gigantesco. Se existe competição no mercado de combustíveis, ele está concentrado no último elo da cadeia. São 44 mil postos no Brasil, se estapeando por milhões de consumidores. Então, na pista do posto é que acontece a grande competição. E é natural que os postos, por participarem do mercado tão competitivo, acabem buscando alternativas, negócios alternativos para poder melhorar a performance dos seus negócios. E vocês ficam sempre numa sinuca de bico, né, Emílio? Porque um tempo atrás também, se você fosse aí em 3 ou 4 postos e visse o mesmo preço, o pessoal já ia falar a palavra cartel. Também é um outro complicador, né? Veja bem, a própria competição acirrada acaba sendo um fator importante para os preços ficarem cada vez mais parecidos, né? É óbvio que os postos de gasolina têm custos muito parecidos, né? Nós pagamos o combustível e o combustível tem preços parecidos. Todas as distribuidoras trabalham com 3, 4 casas decimais. Não é à toa, ok? Faz diferença. Os preços são muito parecidos de custo. Os custos são muito parecidos. A mão de obra, ela tem um piso no estado de São Paulo todo igual, né? Nós temos vários sindicatos, mas todo o piso ele é uniformizado. Então os custos são muito parecidos. Então é natural que os preços lá na ponta variem, não como algumas pessoas gostariam que variassem. Aliás, variam bastante, né? Aliás, variam bastante. Tem postos aí que tem preços aí absurdamente baixos. Então o consumidor tem que tomar cuidado. O que varia também é o mercado. De repente tem uma região um pouco mais competitiva que a outra, ou menos competitiva que a outra. Isso é mercado. O mercado funciona dessa maneira, né? E não existe nenhuma anomalia nisso. Mas o preço ele acaba sendo, vamos dizer assim, uniformizado por conta disso. Mas uma coisa importante que você falou, eu não poderia deixar aqui de aproveitar para fazer um registro. Hoje a informação, né? Você citou aqui, não está mais falando mais, cartel. Porque hoje tem informação, o consumidor tem acesso à informação. Hoje, até em virtude desses espaços que a gente tem, gentilmente aqui cedido por vocês, pela imprensa,
faz com que o consumidor tenha muita informação sobre como funciona o mercado de combustível. Até pouco tempo atrás, o consumidor não sabia o que existia atrás do posto. Hoje ele sabe que tem uma distribuidora, que tem preço livre, que pode também influenciar no preço de bomba. Tudo influencia no preço de bomba, o que acontece atrás da cadeia. Tem essas anomalias, essas fraudes hoje que nós combatemos, os governos estaduais combatem, a ANP combate, o Inmetro combate. Isso também influencia muito no preço final de venda dos produtos. E mais do que o consumidor, tão importante como o consumidor bem informado, é a opinião pública bem informada. Tão importante como a opinião pública e a imprensa e o consumidor, também as autoridades. Você veja os PROCONs municipais, Fundação PROCON, hoje trabalha com um nível de informação muito grande. Ela sabe exatamente que, muitas vezes, aquele maior preço na bomba nem sempre é a maior margem. Eles têm essa informação. Às vezes é aquele revendedor, ele está numa condição comercial ali, pagando muito mais caro para a sua distribuidora. Então, é muito importante o nível de informação do consumidor. Isso para nós é importantíssimo. Ô Emílio, outro dia eu ouvi dizer também que não sei se vou cometer uma indelicadeza aqui ou não, mas que o grande vilão nessa história toda, nessa cadeia toda, são as distribuidoras. O dono de um posto de combustível, ele pode trocar de distribuidora? Porque eu não sei, eu chego lá, eu vou abastecer num posto, como citei, um posto qualquer, aí eu tô achando que a gasolina, ou o diesel, ou o etanol vem daquela distribuidora. Mas se ele para um caminhão lá sem rótulo nenhum, sem bandeira nenhuma, eu não sei que combustível que eu estou colocando. Essa é uma questão também muito sensível, difícil de a gente como consumidor, você que vai lá na bomba e abastece e paga, a gente só tem essa operação, né? Pede para o camarada colocar 50, 100, 150 e paga. Mas por que está por trás de tudo isso, a gente quase nunca sabe, né? Veja bem, se o posto ostenta uma marca de uma distribuidora, evidentemente ele está ali informando o consumidor que ele compra combustível daquela distribuidora, ok? Você já tomou uma Pepsi-Cola na garrafa da Coca-Cola? Não. Mas no posto de gasolina você pode encontrar essa situação. Existe aí, às vezes nem só por culpa do empresário, também da política de preços extremamente, no meu ponto de vista, inadequada de algumas distribuidoras, pode acontecer algum desacordo comercial. Isso acontece. E o posto acaba infringindo fazendo alguma infração contratual. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Nós, como eu disse, a maioria dos empresários, a esmagadora maioria dos empresários que trabalham nesse setor, respeita seus contratos, não engana o consumidor, está ali, apesar de a gente vender um produto que é uma commodity, né? Gasolina comum, em tese, deveria ser gasolina comum igual em todos os postos. Shell, Ipiranga, BR, Bandeira Branca, né? Às vezes não é, mas deveria ser. Em que pese isso, mas tem marca, né? Hoje o Código de Defesa do Consumidor deixa claro que você atrai o consumidor, informa o consumidor que você está comprando um combustível, um produto daquela marca, você tem que vender um produto daquela marca, né? Mas alguns desajustes existem no nosso segmento e a gente sempre os discute, né, internamente e com as próprias distribuidoras. Nós temos feito muita gestão junto às distribuidoras para que apliquem para suas redes políticas de preços que, vamos dizer, fiquem imunes a essas situações onde, às vezes, o maior preço é a menor margem. Esse é um grande problema. Muitas vezes, aquele revendedor numa determinada cidade que tem o maior preço de venda na bomba, não necessariamente tem a maior margem, às vezes ele tem a menor margem. Por quê? Porque ele tem um custo da sua distribuidora muito maior. E a distribuidora tem que produzir uma política de preço justa. Os preços têm que variar para os postos em função do volume que aquele posto tem, né? Da condição de pagamento, da distância que ele está da base em função do frete, mas não pode ter variações de preços de 10, 15, 20 centavos. E às vezes acontece. O revendedor que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Às vezes, no mesmo caminhão que a distribuidora entrega o produto para o posto do seu Zé,
bandeira X, é o mesmo caminhão que também entrega o produto para o seu João da mesma bandeira X e tem uma diferença lá de 15 centavos. Não é razoável isso. E isso é uma discussão constante no sindicato, a revenda participa dessa discussão, as distribuidoras não gostam muito de discutir isso com os sindicatos, né? Mas a gente está ali, eu acho que isso não é um detalhe no nosso setor, é uma coisa preocupante. Tenho mais 2 assuntos para conversar com você, Emílio. Um deles, o Elister de Souza, está mandando uma pergunta aqui, ele disse que ouve toda hora falar no rádio que o Brasil é autossuficiente, tem etanol de milho, tem etanol de cana-de-açúcar, tem etanol para tudo que é lado e o preço não cai. O que acontece, Emílio? Não, o etanol, o Brasil produz 100% do etanol que consome. Eu não tenho notícias de produto de necessidade de importação de etanol. E você falou aí, etanol de milho, Mato Grosso agora revolucionou dos últimos 3 anos para cá. Nosso etanol de milho produzido no Mato Grosso, no Centro-Oeste, fez a diferença. Inclusive, contribuiu bastante para que as variações de preço em função das safras, nas entre-safras, diminuísse bastante. Mas o Brasil não é autossuficiente em derivados. Ele pode ter muito petróleo, a Petrobras pode exportar petróleo, exportar gasolina, mas exportar alguns derivados, mas o país importa gasolina e importa diesel, e não é pouco não. No diesel, se não me engano, é de 25% a 35% do que se consome no país é importado, produzindo aí uma dependência muito grande. Por isso que essas diferenças, quando a gente fala, puxa vida, o preço aqui no Brasil está mais barato, muito mais baixo do que no preço internacional, isso é uma verdade e é um problema sério que o consumidor também devia se preocupar. Porque esse represamento de preço produzido pela Petrobras em função de uma influência clara e objetiva, não assumida, mas clara e objetiva do governo em relação aos preços da Petrobras, pode causar, esse represamento acaba causando, na hora que essa represa estoura, pode causar um efeito muito ruim. Você vê no final de semana, nós estamos com uma defasagem de quase 60 centavos, com uma defasagem de quase 60 centavos entre o produto importado no diesel e o produto nacional, aumentou 22, beleza, melhorou? Resolveu? Não resolveu. Então, por isso que eu acho que esse represamento ele tem que ser, sim, reavaliado, porque o consumidor pode ter à frente um problema sério. E na gasolina também existe um delay de preço, existe uma defasagem. Tanto isso é verdade que, olha só, às vezes nós somos questionados, né? Puxa vida, a Petrobras não anunciou aumento nenhum e o produto subiu. A gente questiona as distribuidoras também. É que o efeito desse ajuste de preço, esse aumento, muitas vezes que acontece, sem movimentos da Petrobras, é por conta do produto importado. Porque a distribuidora vai ao mercado internacional buscar aqueles 35% de volume que ela precisa para atender a sua rede, mas ela compra com preço internacional e ela acaba repassando para o revendedor, que também repassa para o consumidor. Esse é o mercado, funciona assim. Eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Estamos falando com o Emílio Martins, que é presidente do RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, e que é uma questão de saúde pública, Emílio, que é a questão do metanol. Sim. As pessoas estão ingerindo metanol, tem gente morrendo por causa desse consumo. O que a gente poderia fazer? Qual é o alerta que você gostaria de passar para essas pessoas que estão fazendo essa mistura, ou pior ainda, consumindo isso como bebida alcoólica? Talvez essas pessoas as pessoas que estão consumindo não estejam nos ouvindo, infelizmente, né? Que são moradores de rua. Você tocou num ponto que preocupa demais a nossa entidade, a categoria como um todo, no Brasil inteiro. Especialmente nesses estados do Sudeste, aqui e do Sul, porque esse produto metanol é um produto muito parecido com o etanol. Ele é transparente, tem o aspecto de etanol, o cheiro confunde um pouco, né? Ele queima como o etanol, né? Mas é proibido aqui no Brasil como combustível. E ele é importado em larga escala pela indústria de biodiesel, na produção de biodiesel. Ele é um produto que não compõe o biodiesel, mas
ele funciona como um catalisador. E está havendo um desvio muito grande. A própria ANP já reconheceu isso, está tentando combater, né? A indústria importa, mas parte daquele produto é desviado. Como ele é mais barato e tem um imposto reduzido, ele acaba sendo um produto muito mais barato que o etanol. E o que está acontecendo? Essas quadrilhas organizadas que estão no país inteiro utilizando o posto de gasolina para lavar dinheiro e cometer crimes, né? Eles acabaram vendo a oportunidade de colocar nas bombas o metanol. E nós ficamos surpreendidos, eu não sei se a gente tem muito tempo, posso... Não, claro. Né? Em 2022, no final de 2022, num site de notícias muito conhecido e de credibilidade, eu vi um relatório de um organismo chamado CEATOX, que é um departamento que dá auxílio à questão de toxicologia, que funciona dentro da Unicamp. Quer dizer, não é qualquer laboratório, não é qualquer universidade. Não é qualquer canto. E tocado, e ali gerenciado, e tocado, e comandado por docentes da Unicamp, médicos, né, que estavam ali. E lá davam conta, no final de 2022, que já tinham 11 casos de mortes por ingestão de metanol comprovados em postos de gasolina. Falava literalmente adquiridos em postos de gasolina. Aquilo me chamou a atenção e me surpreendeu. Eu fui buscar informações sobre isso e acabei tendo contato com o CEATOX. E descobri que lá na Unicamp tem um laboratório gigantesco chamado CEATOX, que dá assistência para mais de 50 cidades aqui na região, 50 cidades ou entidades hospitalares, todas nos casos de intoxicação, envenenamento. Então, esse CEATOX atua no auxílio nessa situação. E ali fomos surpreendidos, fomos lá querer entender como é que sabe. Porque quem são essas 11 pessoas que hoje passam de 22? Já está atualizado. São pessoas que ingeriram metanol, adquiriram em postos de gasolina. São mendigos, são moradores de rua, né? Que chegam e dão a informação. Ainda chegam vivos, né? E dão informação. Como a intoxicação ela tem alguma característica peculiar, o sintoma, é fácil de afirmar, é metanol. E aquela pessoa ia falar, puxa, o que ele faz? Ele vai no posto. É aquele mendigo. Quem acha que no Brasil aqui o morador de rua é um nômade que põe o saco nas costas e viaja o mundo? Não é, não. Ele é um cara que está ali, vive no entorno ali de uma determinada região, no centro da cidade. Aqui em Campinas a gente vê, em São Paulo a gente vê. Qualquer cidade média a gente vê morador de rua. E ele acaba, é uma pessoa ali com problema de vício, de alcoolismo e tal. E ele acaba, por falta de dinheiro, vai no posto. Às vezes o dono do posto, o frentista do posto, que conhece ele pelo nome, acaba dando um litrinho ou meio litro daquilo, ele faz o corote dele, do etanol, e acaba ingerindo metanol e acaba nessa situação. É impressionante isso, eu estou falando assim até meio constrangido, porque às vezes a pessoa que ouve e não está por dentro do que está acontecendo, pode falar, por que esse louco está falando isso aí? Não, isso aí não sou eu que estou falando, não. Se você colocar aqui nessa bancada, Edson, um daqueles docentes que tocam o CEATOX, ele vai falar a mesma coisa, porque o que eu estou falando aqui é o que eu li e o que eu ouvi, né? Aliás, se a vítima não fosse um morador de rua, um mendigo, fosse um pet, certamente teria mais repercussão do que tem hoje, né? É um caso de saúde pública. E isso nos preocupa bastante. E a prova disso é a atuação do doutor da Polícia Civil de Campinas, liderada pelo doutor Fernando Bardi, né? O delegado do DEINTER 2 aqui. O que ele fechou de posto de gasolina, que ele também sensibilizado com esse problema, porque nós falamos até ele, falou, doutor, precisa fazer alguma coisa, isso aí é caso de polícia. Ele fechou muitos postos de gasolina e constatou metanol em muitos postos. O posto faz isso deliberadamente? Alguns sim. Alguns sim. Tem dono de posto sabendo exatamente o que vende. Mas tem alguns postos que acabam
por não cuidar muito bem do transporte, compra do mais barato, eles acabam também sendo a primeira vítima. Porque não dá para identificar na hora que você recebe o caminhão que aquele produto é metanol. Eu já tive casos do sindicato, de postos que identificaram através do programa de qualidade do sindicato que tinha metanol, ok? E não sabiam o que estava vendendo. Não cuidavam direito do transporte. Porque o transporte também é um problema sério no nosso setor. A maioria dos postos de gasolina não quer saber de ter caminhão, né? E acaba terceirizando esse serviço. Ao terceirizar, às vezes terceiriza mal, e acaba o produto sai um produto bom da distribuidora, mas no meio do caminho ele sofre ali uma adulteração e o posto acaba sendo a primeira vítima dessas quadrilhas aí. Para você responder no VaptVupt, Emílio, antes de liberar você dessa grande entrevista que você nos deu, o Edson Elias está dizendo o seguinte, pergunte para o Emílio, pergunta do Edson Elias, se os donos de postos que vendem combustíveis adulterados, se eles vão para a cadeia ou se fecha aquele posto e ele abre um outro com outro CNPJ. Vamos separar o que é desconformidade do que é adulteração. Esses donos de postos de gasolina que deliberadamente compram o produto adulterado ou participam da adulteração, se dependesse de mim, infelizmente não, para mim deveria ter tudo para cadeia. Porque veja bem, é um crime, no caso aqui, no metanol, é um crime de saúde pública. Nós temos pessoas, seres humanos que foram a óbito por conta dessa adulteração. Mas como tudo no Brasil é mais devagar de acontecer, você veja, o crime de volumetria, né? Quando você vai na bomba, você vai num posto de gasolina, o camarada lá atrai você com aquele preço maravilhoso, mas quando você compra 1 litro, você compra 20 litros, mas você não leva 20 litros para casa, você leva 17, você leva 15. Esse é um crime covarde, né? É uma adulteração covarde, difícil de pegar, mas quando pega, fecha o posto. Nós temos caso aqui. Fecha. Aí a ANP vai lá, fecha, o Inmetro vai lá, fecha o posto, a polícia vai lá, fecha o posto. Basta trocar a bomba e reabre. Quer dizer, o posto vira honesto de novo. E aí continua. Baixa o preço, né? E fila na bomba. Então, infelizmente, não existe assim um processo de retirada desses empresários do setor. Isso aí volta. Isso aí é que nem barata. É um negócio que não acaba. Você controla, mas não acaba. Infelizmente, a impunidade no nosso setor, ela acaba causando esse incômodo para quem trabalha honestamente. Porque quem trabalha honestamente, trabalha com a sua família, entregando um produto de qualidade, sofrendo a concorrência desleal dessa gente, vendo a sua imagem ser arranhada a cada notícia ruim, né? Porque, veja bem, às vezes muitos consumidores ainda falam, pá, gasolina é tudo igual, aí fecha, pá, tá vendo essa turma aí? Não, essa é a minoria. A maioria é gente séria, gente honesta que está aqui trabalhando e tenho certeza que está concordando com tudo que eu estou falando aqui. Agradecemos mais uma vez a presença do Emílio Martins, presidente do RECAP, deu uma aula aqui para a gente. Se você tiver alguma dúvida, pode continuar escrevendo para a gente encaminha a sua dúvida para o Emílio. Emílio, obrigado, viu, pelos esclarecimentos e volte sempre. João, sempre um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes e aproveito para agradecer sempre essa oportunidade que a gente está aqui, que você nos dá para a gente esclarecer como funciona de verdade o mercado de combustíveis. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E olha, se você quiser abrir um negócio, de repente sua esposa faz coxinha gostosa e você vende na região ali, e você acha que pode se tornar um empresário no setor de coxinha, a gente vai dar umas dicas para você aqui. Está aqui conosco daqui a pouco o professor Daniel Morelli, que é um professor associado do Sebrae, vai te ensinar a como começar um negócio de maneira correta. 10h39, esse é o Manhã Bandeirantes, daqui a pouco a gente volta, até já. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, os casos de dengue no estado de São Paulo subiram de 82 mil para 99 e as mortes de 14 para 28. Em todo o país, o total de casos prováveis foi de 139 mil para 169. O Ministério da Saúde atribuiu o aumento dos casos à circulação do sorotipo 3 da dengue, que vem aumentando desde julho do ano passado. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde indica 102 mil casos prováveis, com 45 mil já confirmados. Foram confirmados 21 óbitos, em que 11 dessas pessoas tinham mais de 65 anos. No estado de São Paulo, 44 municípios já decretaram estado de emergência. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Estamos aqui com o Manhã Bandeirantes, uma notícia aqui de Campinas, que a Prefeitura fechou 13 parques das regiões Sul e Sudeste. A Prefeitura também tinha aberto, fecha os parques um dia, abre no outro, fecha de novo. Bom, enfim, a medida será reavaliada em 24 horas e são utilizados dados pluviométricos de cada região para determinar quais áreas devem ser fechadas. Então, nesta segunda-feira, dia 3, 13 parques das regiões Sul e Sudeste, o acumulado de chuvas foi de 90,3 milímetros em 72 horas. 90 milímetros, para você fazer essa conta aí, você pega 90 litros de água e coloca dentro de 1 metro quadrado. Então, essa que é a conta. 90 litros de água dentro de 1 metro quadrado são 90 milímetros. E essa conta é feita toda vez que chove bastante. Passou de 72 milímetros, a Prefeitura já acaba fechando os parques. Então é muito importante que você tenha muito cuidado, viu? Quando você for sair de casa, obrigado aqui a Fran, você for sair de casa, tenha cuidado tem umas regiões aqui em Campinas que sempre acabam alagando, né? Evite essas áreas de alagamento, áreas de deslizamento, procure um local seguro, não vai ficar escondido atrás de um poste, nem num ponto de ônibus. Fique na sua casa, não saia se estiver chovendo, que é muito importante. Então, você já sabe que os parques das regiões Sul e Sudeste estão fechados pela Prefeitura de Campinas. Estamos recebendo aqui mais uma vez, com muita alegria, o professor Daniel Morelli, professor associado aí ao Sebrae, professor que dá muitas dicas para quem está querendo começar um negócio. Professor, eu tenho aqui o Leandro Lopes e o Danilo Capucci, eles dizem que as esposas deles fazem coxinha. Nossa. E aí é aquela história, né? A pessoa faz coxinha, aí você sai, vende pro vizinho, o vizinho compra, você acha que o bairro inteiro vai comprar a sua coxinha. E não é assim que funciona, né, professor? Eu quero começar um novo negócio, o que eu tenho que fazer? Bom dia. Obrigado por ter vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês na Band. Bom, vamos para a gente pensar um pouco, né? Quando se empreende, no caso da coxinha, né? A primeira coisa que precisa ser feito é uma análise do mercado, né? O que é vender coxinha naquela localidade. Então, uma determinada região da cidade tem uma característica. Então, minha sugestão é que busque informações por exemplo, no IBGE. Ali você tem a densidade demográfica, você tem a renda média. Então, você vai saber o tipo de produto que você pode oferecer. Uma outra dica é faça cursos, né? Por exemplo, o Senai tem cursos na área de alimentação, Senai Zerbini gratuitos. Então você pode fazer salgados, coxinhas, pizzas, né? Enfim, bolo no pote, dentre tanto outros produtos. Depois é preciso realmente ter um bom planejamento, né? E aí você precisa ter alguém que te apoie nesse momento. Fez um bom planejamento para você pensar o seu negócio daqui para 6 meses, 1 ano, 2 anos, que é o período de maior dificuldade para quem empreende,
e dali para frente o que você vai fazer. Então eu vou começar vendendo coxinha, depois eu vou ter lá, por exemplo, uma barraquinha de coxinha, eu vou fazer isso virar um container, né, de coxinhas e assim sucessivamente. E que produtos eu vou precisar agregar nisso, né? Depois junto com o planejamento, você tem que ter uma coisa que nós chamamos de ideia de negócio, que é você dimensionar as quantidades que você vai vender, de que produtos e para quem você vai vender. Então, por exemplo, o cara que faz coxinha, ele não precisa fazer só coxinha. Ele pode vender coxinha durante o dia, mas ele pode entregar marmita também e fazer pizza à noite. Mas tem que ter um planejamento, porque às vezes a pessoa pega no embalo, ele fala assim, olha, eu visito os fornecedores, minha esposa faz a coxinha, meu filho sai com carro de som para anunciar no bairro e acha que a rede é importante, mas também não é só isso, né, professor? Não é. A gente vê que muitos empreendedores têm uma boa vontade, uma ótima ideia, mas falta realmente essa questão de refinar e afinar os dados, né? Naquele bairro ali, quantas pessoas ou quantas pessoas consomem coxinha e quantos concorrentes eu tenho que vendem coxinha também. E eu preciso olhar o padrão que eles têm para que eu possa, né, em cima disso, desenvolver um produto ou um serviço que atenda às necessidades e os desejos das pessoas daquela localidade, podendo ter alguma vantagem competitiva em cima dos demais concorrentes que eu tenho ali. Às vezes, naquele bairro, vender coxinha não é um bom negócio. Por quê? Porque eu tenho outros 10 que vendem coxinha. Mas pizza ninguém faz. Por isso que precisa entender, né, e saber o que é vender coxinha naquela localidade ou naquela região da cidade. Essa assessoria que o Sebrae oferece, tem algum custo? Tem uma lista de espera? Como é que funciona isso, professor? Não. Você tem que procurar o Sebrae na Rua Abolição, aqui em Campinas. Indo lá você vai ser muito bem recebido. As pessoas que já fazem um diagnóstico ali preliminar, né, na recepção, já vão direcionar você para um consultor. Esse consultor vai te dar a mão, né, como a gente fala, vai te ajudar desde o início até dos cursos que você precisa fazer para se qualificar, para entender o que é um fluxo de caixa, para as técnicas de vendas, posicionamento de mercado, os produtos que você vai vender. Muita coisa, professor. Eu já estou desistindo já. Não. Eles deixam você prontos, né? Você sai dali pronto, capacitado. Recentemente eu conheci um caso que teve apoio do Sebrae. Eu não conhecia o empreendedor. Trabalha com aluguel de vestidos e o negócio cresceu nos últimos 2 anos, que é algo surpreendente. E fez todo o processo dentro do Sebrae, trabalhando dentro do padrão que eles colocam lá. É muito bom, realmente. E essa assessoria é importante, professor, para não se tornar um empresário. Abre a empresa hoje e fecha amanhã. Sem dúvida. O Sebrae, nesse aspecto, ele é exemplar, né? Ele te ajuda, ele te dá a mão realmente. Inclusive, você fazendo as qualificações, os cursos, né? A possibilidade, a probabilidade de você abrir isso daí e não dar certo é muito pequena. Por quê? Porque ele te acompanha. Então, ele te acompanha aqueles 6 primeiros meses que são mais difíceis, né? Depois 1 ano, 1 ano e meio, até que ele percebe que você já está trabalhando dentro de um formato onde o teu negócio, o teu empreendimento é viável. E aí é só seguir. Eu tenho um amigo, professor, aqui em Campinas, como a empresa não existe mais, eu vou falar o nome aqui. Ele inventou esse negócio de entregar pizza pelo telefone. Era Pizzafone, chamava. Muito antiga lá. O Walter Greve está sempre ouvindo a gente aqui também. E no começo foi um sucesso, porque ele estava sozinho. Aí é uma beleza, né, professor? De repente as pessoas começam a se tocar de que é um bom negócio, aí o que você falou, aí começa a concorrência. E aí você tem que estar preparado para isso, né? Tem. Por isso que é importante você olhar o teu mercado, onde você pretende atuar e qual é o nível de serviço ou de produto que é oferecido. Vou citar um exemplo da pizza com entrega, né? Eu entrego a pizza num raio de 1 quilômetro em até 10 minutos, por exemplo. Então isso é uma vantagem competitiva que eu tenho em relação ao meu concorrente. Então quem for abrir uma pizzaria próximo ali, ou é 10 minutos ou menos. Se for mais, não há motivo para alguém comprar de você. Ah, mas a pizza é melhor, né?
muitas vezes naquele mercado, a pizza ser melhor, a massa ser maior, mais grossa, com recheio, não é o que o mercado demanda. E é aí que começam os problemas, porque você oferece um produto ou um serviço que aquele mercado não consome. Então você coloca lá uma pizza que entrega em 20 minutos, é muito mais saborosa, enfim, tem uma série de sabores diferentes, porém, aquele mercado compra? Não, é aí que precisa do Sebrae. Outro dia eu fui comprar uma pizza aí num lugar e o rapaz perguntou onde é que eu morava, eu falei, ele falou assim, olha, eu não entrego aí. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu não entrego pelo seguinte, é fora do meu raio de atuação, se eu me comprometo com você, a pizza vai chegar fria, você vai reclamar e é aquela história, né? Quando uma coisa boa a gente fala para uma pessoa, quando é ruim a gente conta para 10. Eu fiquei bravo na hora, mas ele foi honesto comigo e falou, não vou entregar. Tudo isso você tem que prever, né? Fez o correto. Eles têm, inclusive as pizzarias, elas têm um raio de atuação. Por isso que nós falamos, você precisa pensar se você vai atuar daqui para 1 quilômetro, daqui para 5 quilômetros, que seria um limite aí. E ali, qual é a densidade populacional que tem? Para você ter, e quantos concorrentes você tem, para você ter uma ideia do que quantas pizzas você pode vender e se isso paga a tua estrutura. Aliás, você fica, às vezes começa a fazer muita promoção também, precisa tomar cuidado com promoção também, né, professor? A promoção já tem o nome, né? Para fazer num determinado... Não é permanente, né? Ela não é uma coisa permanente, ela é uma promoção, exatamente. Num final de semana, num meio de semana, numa quinta-feira, enfim, né? Num dia de aniversário, por exemplo, mas ela não deve ser o normal. O normal é que o negócio ande, né? Caminhe normalmente ali dentro de um compra-vende, né? Sem nenhum problema. A promoção tem que ser algo diferente, algo diferenciado. E a promoção, um alerta para quem empreende, né? Faça a promoção que você entrega. Né? Eu vejo o caso que você deu aí dos 5 quilômetros. Eu te dou 20% de desconto na pizza. Só que para 10 quilômetros a pizza chega fria, não resolveu nada. Não adianta nada. Então a promoção tem que ser entregue, eu sempre falo para o pessoal. Você vai fazer uma promoção, faça alguma coisa que o teu cliente ganha, que ele tenha essa percepção. Aí ele comprou uma promoção. Estamos entrevistando aqui o professor Daniel Morelli, que é o professor associado do Sebrae, está dando umas dicas aqui para a gente, né? Um detalhe importante que eu vejo também, professor, é que às vezes a pessoa... usar um caso muito real aqui, a pessoa por um motivo ou por outro ela perde o emprego, ela é mandada embora e ela de repente tem um dinheiro bom na mão, que é o dinheiro da indenização. Daí sem planejamento nenhum ele fala, vou entrar nesse negócio aqui, vai lá, investe o dinheiro que ele ficou às vezes 20, 25 anos aí acumulado no fundo de garantia, saca o dinheiro, vai lá e faz uma coisa sem planejamento. A chance de dar errado é 100%, né, professor? Eu conheço um caso na região de Campinas, um restaurante de médio para alto padrão. Foi comprado uma franquia, alugado uma casa, contratado um arquiteto, enfim. Foi feito tudo certo. A única coisa que eles não entendiam é que durante o dia, inclusive às vezes na manhã e na hora do almoço, eles deveriam oferecer café da manhã para as empresas da região e marmita. Quando eu falei para o franqueado que onde é que está a marmita, você não faz marmita, né, a pessoa ficou surpresa, falou, não, tem um restaurante de médio alto padrão. Eu falei, o salão é uma coisa, a estrutura da linha de produção do restaurante é outra. Então você tem que vender marmita, porque a marmita vai pagar a tua estrutura. O que entra no salão é o teu plus, é onde você vai ganhar dinheiro. É ali que está o teu diferencial. Esse caso gastou mais ou menos aí R$1.200.000 e faliu. Poxa vida. Conversamos aqui com o professor Daniel Morelli, veio aqui dar umas aulas pra gente. A entrevista não é muito longa, não, mas até para você procurar o Sebrae. E aí que eu queria que você, professor, dissesse o endereço, o telefone, o site para as pessoas, porque tem muita gente querendo fazer muita coisa nova, mas sem orientação nenhuma. Então, esse gostinho que você deu aqui pra gente de orientação, quem quiser saber um pouco mais, procura você ou procura os técnicos do Sebrae, onde? Sim, direto no escritório do Sebrae, na Rua Abolição 823, ou no 0800 570 0800. 0800? 570 0800. 0800. Professor Daniel Morelli, professor associado ao Sebrae, veio aqui hoje, nessa manhã de terça-feira, segunda-feira,
Falei terça-feira, já estou pensando em amanhã. Manhã de segunda-feira, combustível já mais caro. O professor veio aqui dar uma aula pra gente. Se a pessoa quiser abrir um posto de combustível, uma franquia, é possível também? É possível, mas precisa ter uma pesquisa e um planejamento. A gente conhece muitos casos, inclusive, né, nós temos 2 casos aqui em Campinas de McDonald's que fecharam, porque houve um erro, né, na pesquisa de mercado. Colocaram um restaurante onde não... Você coloca um restaurante do McDonald's na Anhanguera, em frente ao Tecnopark, onde todo mundo quer comer arroz, feijão, né, para tentar vender McDonald's. Não deu certo, a gente sabe disso, né? Professor Daniel Morelli, muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço, mais uma vez, sempre à disposição. 10h55, vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Manhã Bandeirantes. Você viu que hoje é só dica, né? O seu negócio só vai dar errado se você quiser, daqui a pouco a gente volta, até já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Estamos com o Manhã Bandeirantes, 10h58. Hoje nós já falamos aqui de combustíveis, né? Os combustíveis estão mais caros a partir de hoje. A gente já conversou com o professor Daniel Morelli para falar também sobre o Sebrae, mas a gente está muito preocupado também com a questão de saúde aqui na nossa região. A Cassiane Alves fez uma matéria para a gente dizendo que é uma preocupação muito grande com a dengue. Nós vamos ouvir essa reportagem e depois a gente vai conversar com a doutora Rebeca Mendes Teixeira Fraga, que vai nos dar um panorama aqui de como está a saúde aqui na nossa região. Vamos primeiro acompanhar a matéria da Cassiane Alves. De acordo com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, a vítima é uma mulher com idade entre 40 e 50 anos. A morte aconteceu na primeira quinzena de janeiro. De acordo com o painel de monitoramento do governo de São Paulo, a cidade registrou 157 casos da doença em 2025. Em Espírito Santo do Pinhal, uma morte também foi confirmada. A vítima tinha entre 65 e 79 anos. Em Araras, a vítima é uma mulher de 62 anos. Ela morreu no último dia 25, mas a morte só foi confirmada hoje. Americana, Amparo, Leme e Sorocaba também confirmam uma morte cada. Segundo o painel de arboviroses do estado de São Paulo, 22 municípios registraram mortes pela doença e 37 estão em estado de emergência.
A cidade de Campinas registrou esse ano 241 casos confirmados da doença. Embora sem nenhuma morte, o cenário preocupa as autoridades. A Secretaria de Saúde emitiu o 4º alerta para a dengue e reforça as medidas em 11 bairros com alto risco de transmissão. O bairro Vista Alegre, na região sudoeste, está entre os 10 com maior disseminação da doença, porém todas as regiões da cidade estão em estado de atenção. A população é orientada a eliminar criadouros como recipientes com água parada para evitar a proliferação do mosquito e novos casos da doença. A situação permanece em alerta e os municípios seguem com ações intensificadas de prevenção e controle. E essa é uma preocupação realmente constante. Nós estamos recebendo aqui agora a doutora Rebeca Teixeira Fraga, e a gente estava conversando aqui outro dia já, preparando a entrevista, mesmo aqui nos bastidores, dizendo que essa preocupação que as pessoas têm, primeiro que a gente sempre teve o cuidado de se vacinar, né? De uns tempos para cá parece que as pessoas estão duvidando um pouco da vacina. E tem algumas doenças que estavam erradicadas e estão voltando agora. Eu queria ouvir a opinião da doutora Rebeca. O que está acontecendo com a nossa população? Que está tudo... Parece que eu estou escutando meus pais falando assim, menino, você tem que se vacinar. O que aconteceu, doutora? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Então é isso mesmo, né? Depois que a gente teve a pandemia, a gente viu que começou uma certa regressão, né, da vacinação, e algumas doenças que antes a gente não via mais, agora elas estão voltando. Aí, principalmente na questão da vacinação infantil, né? Os pais, né, deixando de levar seus filhos para serem vacinados, um pouco de dúvida em relação às vacinas, né? As pessoas não confiam tanto mais. Acredito que pela quantidade, né, que foi demandado, né, as vacinas a cada 6 meses, as pessoas começaram a colocar em dúvida. Mas toda vacina que a gente tem disponível, né, são vacinas muito testadas, são muitos estudos em cima de todas as vacinas. Então, é algo que vai contra as evidências, né? A gente deixar de vacinar, não levar as crianças para serem vacinadas. Os adultos também têm vacina, né? A gente tem vacina que a gente tem que fazer reforço, tem vacina que a gente tem que fazer assim que atinge a terceira idade. Então, é um passo atrás na ciência, né? A ciência mostra que a gente precisa se vacinar, manter a vacinação em dia. E as pessoas vão aí contra, e muito se dá por causa de fake news na internet, por causa de notícias falsas, evidências falsas. Então a gente precisa seguir as recomendações, que são todas pautadas em muito estudo, são órgãos, né, não só nacionais, mas mundiais. Você tocou num ponto importante. Fake news é terrível. Na área de saúde, então, você que tem uma experiência muito grande em trabalhar em unidades básicas de saúde, aí eu imagino que seja um caso assustador, não é, doutora? Todo dia é como nadar contra uma corrente, né? A corrente da fake news vai numa direção, a evidência científica, a medicina tradicional, ela vai em outra, né? Então, a gente tem que conversar muito bem com os pacientes, a gente tem que entender o que eles estão ouvindo por aí, o que está em alta no momento, qual que é a fake news da vez, para a gente combater aquilo ali na conversa, né? Porque muitas vezes é bem complicado. Realmente, elas dominam bastante, assim, as fake news, os tratamentos não comprovados, né? As pessoas querem, às vezes, um milagre para uma coisa que demanda um pouco de esforço. Fora aquelas conversas, porque minha avó falou que tem que tomar 2 gotinhas, não sei de que, antes de dormir, aí acaba sendo complicado mesmo. Mas, doutora, eu queria perguntar para você também, que a vida do médico, quer dizer, ela não é fácil. Primeiro que são quantos anos de faculdade? São 6 anos, 6 anos de graduação. 6 anos de graduação, depois disso ainda tem a residência médica. Isso, todo médico, depois de 6 anos, ele se forma como médico generalista, então a gente está apto a trabalhar em unidade básica, a trabalhar em pronto-socorro, hospital, né? Mas aí o médico vai ter que escolher a sua especialização. Aí, idealmente, a gente passa pela residência médica ou algum outro curso, né? Uma pós-graduação, algum outro tipo de especialização, mas o mais concorrido, assim, o mais desejado é a residência médica. E você já escolheu o que vai ser? Eu escolhi a radiologia e diagnóstico por imagem, aí agora estamos esperando o resultado, vamos ver se esse ano vai ser possível. Tomara que saia logo. Que, aliás, essa é uma área que evoluiu muito também, não é, doutora? A gente estava falando aqui de fake news, mas vamos falar de coisa boa.
o diagnóstico por imagem, antigamente o máximo que você tinha, sei lá, quem jogava, o camarada joga futebol aí, o máximo que ele tinha, vou tirar um raio-x. Agora, a fotografia que se tem do corpo humano é impressionante, não é, doutora? Sim, graças a Deus pelo advento aí de muita tecnologia, né? Hoje a gente até associa a inteligência artificial junto. A gente teve uma melhoria, assim, cada vez é exponencial, né? Cada vez melhora muito as técnicas, os tipos, a variedade de exames. Então, realmente, a gente tem muita tecnologia, as coisas são muito, muito melhores, né? A análise é muito melhor hoje, então o médico acaba que ele se pauta muito mais em exames, né? Hoje em dia é muito requisitado, os médicos pedem muitos exames, então... É uma área bem movimentada. Pra gente que é leigo, chega a ser assustador, né? Você entra, minha esposa Marley, por exemplo, não gosta muito de fazer exame por imagem, né? Você entra num túnel, faz um barulho lá, eles acabam fatiando o corpo da gente, e aí enxerga tudo, doutora, é impressionante. É bem impressionante. Cada exame tem a sua indicação, né? Então, tomografia, ressonância. Agora a gente tem exames com reconstrução 3D também. Então, é bem impressionante mesmo. É muita tecnologia. Agora, o que deixa a gente um pouco preocupado é que o SUS não tem tanto recurso quanto as pessoas que têm um plano de saúde. E aí, essa distância... Eu não sou da sua área, você que pode dizer, mas essa distância parece que aumenta quanto mais o tempo passa. E isso é um fator preocupante, não é, doutora? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala de SUS, graças a Deus a gente tem o SUS, né? No Brasil, um dos poucos países com um sistema público de saúde, mas realmente é uma distância muito grande, né? A gente ainda está numa região muito privilegiada quando a gente fala de SUS, né? A gente está num grande centro, com grandes hospitais. Então, aí os pacientes têm um pouco mais de acesso que se assemelha ao particular. Mas quanto mais longe dos grandes centros, maior fica essa distância, né, do SUS com o privado. Então, realmente, o que o SUS precisa, ele precisa de investimento, ele precisa de recurso, porque as máquinas estão aí, os médicos estão aí, mas acaba que tudo isso é muito oneroso, né? A saúde, ela não foi feita para ser lucrativa. Então, ela realmente é um ônus, né, um ônus público. Mas aí, através do contribuinte, né, dos nossos impostos, a gente precisa que mais recursos sejam distribuídos para o SUS, né? É disso que ele precisa mesmo. Então, realmente é uma diferença importante. Isso que na nossa região a gente ainda está muito melhor do que outras regiões do Brasil. E os médicos brasileiros, graças a Deus por isso, parece que eles a cada dia descobrem uma técnica nova. Você falou de inteligência artificial. Outro dia eu estava vendo aí, já faz aí, na década de 60, o médico sul-africano, o Dr. Christian Barnard, foi o primeiro a fazer um transplante de coração bem sucedido. De lá para cá, a coisa evoluiu de uma tal forma que a gente fica bobo assim, de ver o avanço da medicina. Ainda bem, e dentro da sua profissão também há um espaço, há um período para estudo, para novas pesquisas, doutora? Com certeza. A medicina ela nunca para, né? O médico ele nunca pode parar de estudar. Então, cada vez mais a gente tentar agregar, né, a tecnologia que cresce, né, e as coisas não crescem separadas, elas crescem juntas. Então, a medicina, cada vez mais no tratamento de câncer, né, a gente tentar... Hoje em dia tem microchips, estudos, né, com cada vez coisas mais modernas, a inteligência artificial, as cirurgias realizadas por robô, né, tudo aquilo que a gente possa utilizar para diminuir o fator do erro humano, né, porque o médico, ele erra. Né? A gente tem o erro humano, a gente tem várias questões que podem levar ao erro, mas aí a gente usar as tecnologias, os estudos para isso diminuir essa parte, né? E poder oferecer um tratamento cada vez melhor, cada vez mais moderno. Então, a gente tem muito desenvolvimento de pesquisa, de ciência mesmo, né? Os medicamentos imunobiológicos para as doenças autoimunes. Então, cada vez mais tecnologia, mais medicamento, mais inovação para ajudar aí na vida dos pacientes. Quem fica mais doente, homem ou mulher, doutora? A minha avó dizia que o homem é mais covarde para as doenças. Ele tem uma unha encravada, ai, tô morrendo. Normalmente os homens chegam quando a doença está mais grave, as mulheres procuram mais, né? As mulheres se cuidam no quesito periódico, né? Então isso varia muito de doença para doença. Tem doença que é muito mais os homens, tem doença que são mais as mulheres, mas em geral os homens procuram ajuda quando a coisa já está feia.
Aí é mais complicado. Bom, doutora, eu queria... Hoje não é nem o dia do médico, nada, mas eu queria agradecer demais a sua presença aqui por esses esclarecimentos que você nos prestou e dizer que a gente está sempre na mão dos médicos, né? Principalmente quando você vai fazer uma endoscopia, por exemplo, ele vem, toma um remedinho lá, dá uma anestesia curtinha, você fica lá, depois parece que você está no céu. Aí você fica na mão do médico. Graças a Deus que a gente tem bons médicos aqui no Brasil e queria dizer que nós estamos aqui torcendo para você conseguir logo completar esse novo período que é a da residência médica, que você consiga voltar aqui depois e dizer, ó, consegui, agora já tô na residência médica e contar mais novidades do seu setor, que é realmente um setor apaixonante, que é o de diagnóstico por imagem, realmente é um negócio espetacular. O avanço do Brasil nesse quesito é muito importante. Doutora Rebeca Teixeira Fraga, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelos esclarecimentos e volte sempre. Obrigada pelo convite. Se Deus quiser, espero voltar um dia aí especializada, com mais coisa para a gente poder conversar, se Deus quiser. Muito bem, nós temos mais um intervalo? Então vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem um outro assunto aqui, deixa eu ver qual que é aqui mesmo. A gente vai tentar o contato aqui com a doutora Regiane de Paula, ela é também coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde. Ela já está em contato conosco, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, porque o governo de São Paulo está convocando a população não vacinada para se imunizar contra a febre amarela. Olha só, esse é o nosso assunto. Depois do intervalo, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h12, voltamos com o Manhã Bandeirantes, mandando um abraço aqui para Rita Renes, sempre curtindo aqui a gente também no Manhã Bandeirantes. E agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante também, que é o governo do estado está convocando a população não vacinada para se imunizar contra a febre amarela. Vamos falar sobre prevenção aqui. Nosso contato agora com a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde em São Paulo. Doutora Regiane, muito bom dia, obrigado por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia. Doutora, e essa febre amarela, agora há pouco eu estava entrevistando uma outra médica aqui antes de falar com a senhora, algumas doenças que a gente nem se preocupava mais e agora está voltando tudo de novo, doutora. Agora é a febre amarela. Isso, agora nesse momento a gente está fazendo uma convocação a toda a população do estado de São Paulo não vacinado contra a febre amarela para que procurem uma unidade básica de saúde e tomem a vacina da febre amarela. E quais as regiões que estão mais preocupando o governo do estado de São Paulo, doutora? Então, nós tivemos 26 casos de febre amarela em primatas não humanos, que são os macacos. 20 macacos na região de Ribeirão Preto, um em Pinhalzinho,
um em Socorro, um em Colina, um em Campinas e em fragmento de mata na região metropolitana de São Paulo, no município de Osasco. Então, nesse momento, lembrando que o macaco é o grande sentinela em saúde pública, quando a gente tem a circulação do vírus, é ele que morre. Então, nesse momento, olhando para esse cenário, a gente está fazendo essa convocação para toda a população do estado não vacinado tomar a vacina da febre amarela. É importante dizer também que não é o macaco que transmite a doença, não é, doutora? Isso é um detalhe importantíssimo também, né? Correto, isso é muito importante. Ele é um sentinela em saúde pública. Quem transmite a febre amarela são 2 vetores silvestres, aemagogos e sabetes, que vivem nas copas das árvores, nas matas, nas florestas. Então é esse vetor que transmite. Ele vai picar esse macaco que vai vir a óbito. Então a gente sabe que esse sentinela muito importante de saúde pública quer dizer que há circulação do vírus da febre amarela, e se o homem for a esse local, adentrar esses espaços sem vacinação, também pode sofrer a picada e aí contrair febre amarela. 11h15, você ouviu aí o quinto sinal. Estamos ouvindo a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde aqui em São Paulo. Doutora, às vezes, vou abrir meu coração para a senhora aqui, às vezes as autoridades chamam as pessoas para vacinar, a pessoa vai para o posto e acaba não tendo vacina. Tem vacina disponível para todo mundo, doutora? Tem. Além da rotina, nós fizemos uma reunião na semana passada com o Programa Nacional de Imunização, solicitamos 6 milhões de doses de vacina para vacinar toda a população não vacinada no estado, 300 mil doses já foram recebidas na semana passada e 1 milhão de doses já chega essa semana. Então, não será problema não ter a vacina. O importante é que todos que não estão vacinados ou têm dúvidas, não lembram, não têm a sua carteira de vacinação, procure uma unidade básica de saúde e se vacine. Às vezes as pessoas iam viajar e eram surpreendidas, chegavam no aeroporto, tem alguns destinos onde a vacina para a febre amarela era obrigatória e a pessoa não tinha se vacinado. A vacina, pessoa de qualquer idade pode tomar vacina? Essa vacina contra a febre amarela, doutora Regiane? O Programa Nacional de Imunização, ela preconiza para as crianças abaixo de 5 anos, 2 doses, uma aos 9 meses e outra aos 4 anos. E para a população acima de 5 anos, 1 dose para toda a vida. E tem algum tipo de reação essa vacina? A vacina, eu costumo dizer sempre que a vacinação é como qualquer outro medicamento, ela pode dar um incômodo inicial, uma dor local, mas tirando aquelas pessoas que são sabidamente alérgicas ao ovo, né, que é um componente da vacina, elas precisam avisar na unidade básica de saúde. Fora isso, a vacina está disponível, as gestantes vai ter um cuidado para se vacinar, vai ter todo um controle, pessoas acima de 60 anos, mas nesse momento, com a circulação do vírus em todo o estado de São Paulo, é muito importante que as pessoas procurem a unidade, se vacinem, peçam as informações corretas e procurem a vacinação em todo o estado. Essa vacina contra a febre amarela, ela tem uma validade? São 10 anos ou isso é lenda, doutora? Não, hoje uma dose, tirando as crianças menores de 5 anos, uma dose é para toda a vida. Então, desde 2018, o Ministério da Saúde incorporou essa norma da Organização Mundial de Saúde, dizendo que uma dose é suficiente para toda a vida. Então, se eu sei que eu me vacinei, se eu tenho a minha carteira de vacinação, tá ok, uma dose é suficiente. Se não, e eu acho que eu me vacinei, mas eu não tenho esse comprovante, eu não tenho certeza se é dessa vacina, da febre amarela mesmo que a gente está falando, procura a unidade básica de saúde, lá tem um profissional que vai dar todas as instruções necessárias e você poderá fazer a sua dose de vacina. Se a senhora pudesse deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes do Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, o que a senhora diria, doutora? Eu diria que a gente está muito próximo do carnaval, né? Então, as pessoas que forem para regiões de mata, forem fazer viagens, cachoeiras, trilhas, andar de quadriciclo, enfim, que essas pessoas 10 dias antes tomem a vacina da febre amarela. Para outros estados também, hoje Tocantins, região norte do país, a gente sabe que há circulação do vírus da febre amarela, Minas Gerais também. Então, para que a gente não corra nenhum risco, vamos nos vacinar. A gente tem a vacina, ela está disponível para toda a população, então o correto é a gente se vacinar. E um outro lembrete muito importante, porque a gente fala sempre dos macacos, então assim, o macaco é um sentinela em vigilância em saúde, então não matem os macacos. Se você encontrar um macaco
na região de mata ou numa região periurbana, morto, imediatamente comunique à unidade da vigilância em saúde do município para que a gente possa fazer então o acompanhamento e verificar se ele foi ou não contaminado por febre amarela. Deixa eu aproveitar aqui, a gente está falando sobre febre amarela, mas eu queria falar também um pouco sobre a dengue. A dengue também é um outro assunto que está preocupando demais, não é, doutora Regiane? Correto, a gente está com muitos casos de dengue, óbitos também de dengue, e esse é o momento em que a gente também pede para toda a população, principalmente aquelas de 10 a 14 anos, que tomem a vacina da dengue de 10 a 14 anos. 391 municípios têm essa vacina para essa população, a cobertura vacinal de primeira dose está baixa, de segunda dose, que é 90 dias depois da primeira dose também, então é muito importante que quem tem a possibilidade na faixa etária de 10 a 14 anos, que tome a vacina, então, da dengue nesse momento. Pais responsáveis, estejam atentos e levem seus filhos para vacinar. Agora, não custa também a população dar uma ajudazinha e também abrir a casa para os técnicos dar uma olhadinha, né? Isso também não custa, né, doutora? Isso é fundamental. Quando a gente fala de dengue, nós estamos falando que 80% dos criadouros estão dentro das casas. Então, como a gente está tendo períodos de muita chuva, de calor intenso, é muito importante a gente verificar se a gente não está tendo nenhum acúmulo de água e nenhum recipiente dentro do nosso jardim, na nossa calha, tampando corretamente os nossos lixos, a nossa caixa de água devidamente fechada e limpa. Então, nesse momento, como 80% dos criadouros estão dentro das casas, a gente precisa fazer essa convocação a toda a população, e o Estado e também os municípios estão fazendo as visitas domiciliares, acompanhando os agentes de controle de endemias, para que a gente possa informar, comunicar à população e, se necessário, educar, usando larvicida, inclusive, para eliminar possíveis criadouros que estejam nesses quintais. Agradecemos demais a presença aqui conosco da doutora Regiane de Paula. Doutora, muito obrigado. Sempre que a senhora tiver alguma novidade, algum anúncio para fazer, utilize aqui os microfones da Rádio Bandeirantes, viu? Muito obrigada e uma boa semana a todos. Lembrando da importância da vacinação e da eliminação dos criadouros para a febre amarela, para a dengue na população de 10 a 14 anos e também eliminação dos criadouros, uma vez que 80% dos criadouros estão dentro das casas. Muito obrigada e uma boa semana. Muito obrigado. Ouvimos a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, falando com a gente aqui um pouco sobre a dengue, sobre a febre amarela. A Prefeitura aqui de Campinas está fazendo alguns mutirões durante praticamente os finais de semana, que tem mais pessoas em casa, mas eu estava vendo um dado ali, quase 60% dos imóveis ou estão fechados, ou estão inativados, ou a pessoa não quer receber o técnico, e aí fica realmente difícil, né? Difícil você combater o vetor se você não tem acesso a esses lugares. Drones estão sendo contratados para poder sobrevoar essas residências aí. A pessoa diz, mas eu não tenho certeza se a pessoa que vai entrar na minha casa se é técnico ou não. Poxa, o camarada está identificado, ele tem um jaleco, ele tem um uniforme, tem uma calça cinza, ele tem um crachá. Se você tiver dúvida, você liga no 156 para tirar a sua dúvida. Você pode ligar no 199, que é o telefone da Defesa Civil, se você tiver a sua dúvida no final de semana. Quer dizer, não tem desculpa. Não tem desculpa. E outra coisa, gente, se você está com algum sintoma, não sai de casa. Tem gente que fala, não, é só uma gripezinha, não vai verificar, não consulta o médico, aí você vai para o jogo de futebol, você vai para a igreja, acaba contaminando outras pessoas. Então é importante melhorar o grau de conscientização. Primeiro para combater o mosquito, a causa principal. E depois, se você está com alguma doença, vai se cuidar, né? Não fica aí espalhando a doença para outras pessoas que não tem nada a ver. Bom, tem um recado aqui também, na Prefeitura de Campinas, o prefeito Dário Saad, o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior, inauguram amanhã, terça-feira, às 9 da manhã, o 20º reservatório de água potável que integra o Plano Campinas. Vai ser no bairro Ponte Preta. Essa ação faz parte também do Plano Campinas 100 anos. O Dário Saad está aí, todo prefeito, né? Os prefeitos da nossa região aqui estão trabalhando nesse sentido. Os primeiros 100 dias de governo, eles estão aí fazendo com que as obras acabem sendo de conhecimento da população.
Quem mandou com Massa me mandando em contato aqui. Meu caro, a dengue é uma questão de educação. Claro, eu acabei de falar aqui, é uma questão de educação mesmo, né? Você tem que olhar dentro da sua casa, antes de olhar para o quintal do vizinho, olhe para o seu quintal para saber se está tudo certinho aí, para você não se contaminar, não contaminar também as pessoas que você conhece. Eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui nessa manhã, durante o mês de fevereiro. Eu estou antecipando as coisas hoje. Eu já falei que hoje era terça-feira e hoje é segunda. Agora é o mês de fevereiro, estou falando que é novembro. Acho que é por causa do carnaval, né? O carnaval deixa a gente meio aéreo aí. Durante esse mês de fevereiro, nas férias do Heitor Fredo, eu vou estar aqui com vocês todos os dias no Manhã Bandeirantes, trazendo muitas notícias, muitas entrevistas. Hoje nós ouvimos o Emílio Martins, presidente do RECAP, falando aí sobre combustível. Ouvimos também o professor Daniel Morelli, para ajudar você a empreender, a ser um empreendedor, a abrir um negócio. Passa no Sebrae. Conversamos com a doutora Rebeca, nos deu uma aula também aqui sobre o funcionamento do sistema público de saúde, as pessoas que estão resistentes a tomar a vacina. E por último, conversamos com a doutora Regiane de Paula, que fez um alerta aí, viu? Preocupação com a dengue, com a febre amarela, é realmente uma preocupação muito grande. Nós estamos aqui na reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco vem aí, o que é que nós temos depois mesmo? Programa de esportes, né? Rapaz, vamos falar de esportes. A Ponte Preta conseguiu ganhar do Água Santa, mas o Guarani tomou uma piaba ontem do Palmeiras, 4-1, e os bugrinos vão ficar muito bravos, mas o Palmeiras tirou um pouco o pé, viu? Se o Palmeiras não tira o pé, a situação podia ficar um pouco pior, mais complicado. Mas assim, nós estamos indo ainda, já são 6 rodadas do Campeonato Paulista, faltam mais 6 nessa primeira fase e vamos torcer para que as equipes da nossa região, Ponte Preta, Guarani, Velo Clube, Inter de Limeira e Bragantino, essas equipes possam firmar o pé e continuarem aí na primeira divisão, na Série A1 do Campeonato Paulista. Tem mais um recado aqui, deixa eu ver. Bom dia, amigos da Band, quem está mandando aqui é o Renato César. Está falando aqui do futebol, daqui a pouco na nossa área nós vamos falar bastante sobre futebol. E principalmente está reclamando aqui da defesa do Guarani. Falou aqui do Titi realmente que tinha ido muito bem nos jogos anteriores, ontem não foi muito bem, mas o time do Guarani no geral não foi bem, né? Então mas esse assunto para nossa área, daqui a pouco você vai saber tudo sobre o esporte de Campinas e da nossa região. É o final do nosso Manhã Bandeirantes, 11 horas mais 27 minutos. Amanhã a gente volta às 10 da manhã com mais notícia, informação e prestação de serviço. Estive aqui hoje ao lado do Leandro Lopes e também do Danilo Capucci, que vão continuar aqui. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber. Gil Kleber que está pagando bem a moçada, viu? O pessoal aqui vem trabalhar com umas roupas bonitas aqui. Amanhã a gente volta. Uma ótima segunda-feira a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de